Como eu consegui transformar R$18 mil em R$280 mil. Vou contar a técnica que eu utilizei para sair de R$18 mil e chegar a R$280 mil. Vou contar aí todos os caminhos, tudo que eu fiz e a jogada de mestre, que foi uma jogada de mestre na época. Você pensa que investimento é complicado? Às vezes não, às vezes precisa ter um pouquinho de sorte, às vezes precisa ter coragem e às vezes precisa fazer algo. Neste caso eu tinha R$18 mil e em 1 ano e meio eu cheguei na quantia de R$280 mil. Você vai entender que depois esses R$280 mil se transformaram em quase 200. E sabe por quê? Porque eu fiz uma compra de 2 casas. Como que isso aconteceu? Peterson, você vive falando que imóvel não é investimento. Gente, dá para ganhar dinheiro com imóvel? Dá sim, desde que você compra e venda ou compra e aluga. Agora, se você comprar um imóvel para morar, não é investimento, é um passivo. Mas tem muita gente que ganha dinheiro comprando e vendendo imóveis, comprando e alugando imóveis. Neste caso meu, eu gerei, transformei 18 mil em 280 mil, foi em compra e venda de imóveis. Minha intenção não era essa na época, isso foi no ano de 2010 aproximadamente. Vou contar um pouquinho da minha história para você entender aonde eu quero chegar. Eu era sargento em São Paulo com o sonho de morar em Curitiba. Minha família é de Curitiba e eu queria morar em Curitiba. Então o que eu fiz? Pedi transferência de São Paulo para um quartel lá em Curitiba, no Boqueirão. Um abraço aí se você estiver no Boqueirão assistindo aí ou qualquer lugar de Curitiba. Adoro essa cidade. Aí que eu fiz então? Saí de São Paulo, fui trabalhar no quartel do Boqueirão em Curitiba. Como sargento, era 3º sargento, não, já cheguei como 2º sargento. Teve até um fato interessante lá que quando eu cheguei, o corneteiro era um cabo e viu eu chegando lá e ficou me chamando, vem cá, corre aqui, achando que eu era um soldado. E eu andando na boa, de repente cheguei lá, ô sargento, me desculpa, não sabia que o senhor era sargento, coisa e tal, se desculpou, porque tem esse negócio de hierarquia no exército. Então, foi um fato interessante, nada a ver com os 18 mil, não vamos fugir do assunto, vamos focar aqui na transformação do dinheiro. Aí eu cheguei em Curitiba, fui trabalhar no quartel e comecei na região do Boqueirão, verificar sobrados em construção e cheguei num sobrado, lá e tudo caro, eu fui numa imobiliária e perguntei se tinha alguma casa para vender que não fosse tão caro. O rapaz me levou numa casa, falou, ó, temos essa aqui, está em construção, vai entregar no final do ano e custa 65 mil reais. Na época, 65 mil reais era bastante dinheiro, até hoje né, 65 mil reais mas não compra mais uma casa. Mas na época, ele queria me vender aquela casa por 65 mil reais. E eu tinha 18 mil reais. Aí o que eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu tô resumindo aqui, tá, gente? Porque teve um carro aí no meio que eu comprei da minha esposa. Um abraço aí pra minha esposa, então, se ela assistir esse vídeo, você sempre me ajuda, então, uma homenagem aqui para a minha esposa. Ele é tão fofo, tem que apertar! Mas não vamos perder o foco, hein? Vamos lá, então eu tinha 18 mil reais, a casa valia 65, o que eu fiz? Eu dei os 18 mil reais na casa e com uma promessa de financiamento quando fosse entregue a obra. Só que nesse meio termo que eu dei os 18 mil reais e esperei a obra ficar pronta, eu fui visitar a obra com minha esposa num local. Chegamos lá, não era um local muito bacana, era próximo de uma área lá meio perigosa de Curitiba, no Parolim. Quem é de Curitiba vai saber aonde é o bairro do Parolim. E aí, olha o detalhe, como um detalhe faz a diferença. Minha esposa entrou para ver a casa e encontrou um gato. Ela tem medo de gato, ela tem fobia, ela tem pavor, então ela não pode ver gato, que ela passa mal. Então ela viu um gato, começou a passar mal, a gente saiu dali, ela disse que não queria mais morar ali porque tinha gato. Aí que eu fiz? Coloquei a casa para vender, na mesma imobiliária que tinha comprado. Aí o cara conseguiu vender a casa
eu tinha dado 18 mil reais e vendi, acho que eu peguei 40 mil reais, alguma coisa assim, não lembro. Só sei que eu dobrou meu dinheiro, tipo de 18 mil reais dobrou para 40 mil. Só por esse fato de esperar alguns meses ali. Então dobrou meu capital em 40 mil. Aí que eu fiz com aqueles mesmos 40 mil, comecei a procurar outra casa para comprar. Aí foi no bairro do Xaxim que eu achei um sobrado que estavam vendendo na época, acho que era por 180 mil. O que eu fiz? Eu ofereci os 40 que eu tinha, comprei, dei de entrada 40 mil, com a promessa de financiamento, quando a obra ficasse pronta, eu ia financiar pela Caixa Econômica. E aí, foi isso que aconteceu, eu dei os 40 mil, com a promessa de financiamento, mas tinha um detalhe nessa nova empreitada que eu ia pagar R$1.000 por mês, em forma de precatória. Era obrigado a pagar para a construtora R$1.000, então eu esperei acho que quase um ano pagando R$1.000, 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 R$1.000. Quando a obra ficou pronta, aí eu fiz o financiamento na Caixa, financiei o resto. E aqueles 40 mil reais, aqueles 18 que virou 40, agora estava valendo 180, que era o valor da casa. E eu pagando o financiamento. Aí então, quando eu fiquei nesse 1 ano e meio, teve todo esse dinheiro, a casa depois eu fui avaliar, porque eu resolvi vender, minha esposa não foi para Curitiba, fui vender, estava sendo avaliada em 280 mil, consegui vender por 280 mil aquela casa. Só que lembra que tinha financiamento? Eu precisei pagar a Caixa Econômica, o financiamento, teve que quitar, e para mim retornou algo em torno de 200 mil reais mais ou menos. Aí com esses 200 mil reais eu comprei um apartamento à vista. Então questão de 1 ano e meio mais ou menos eu juntei aí um valor extraordinário. Na época estava muito bom o mercado imobiliário, depois deu uma caída. Então foi assim, comprando e vendendo basicamente imóveis na época, que eu juntei aí 280 mil, que na verdade depois virou 170, porque era uma casa financiada. E depois eu parti com esse dinheiro e comprei uma casa à vista. Então, basicamente essa foi um pouquinho da minha história. Se você mexe com imóveis, você deve entender que tem aí taxas e impostos que a gente acaba pagando. Por isso que hoje eu optei por investir em ações, que é muito mais fácil de vender, muito mais fácil de lidar do que ficar mexendo com imobiliária, pagando taxa para o governo, ITBI, IPTU e mais um monte de coisa. Então foi essa a minha história, que eu consegui esse patrimônio de 280 mil em 1 ano e meio. Tá certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.